Olá, muito bom dia para você. O Brasil tem mais de 1.000 mortos pelo novo coronavírus. No estado de São Paulo, que tem o maior número de casos, o governador já fala em levar para a prisão quem desobedece o isolamento social. O tempo passa, a ansiedade aumenta e as pessoas acabam relaxando com as medidas de prevenção. As previsões das autoridades sanitárias são cada vez mais desanimadoras. Em Uberlândia, um estudo aponta que o distanciamento social tem surtido efeito mesmo com o número de casos crescente. A cidade já está classificada como estado de emergência para o coronavírus. E a prefeitura prevê o colapso do sistema de saúde para o fim deste mês. O Política Cruzada de hoje fala sobre a estrutura de Uberlândia para enfrentar a pandemia e as medidas adotadas pelo governo para minimizar os impactos na economia que afetam diretamente a vida do trabalhador. Nós estamos ao vivo neste domingo de Páscoa, agora são 9 horas pontualmente. Você também participa conosco aqui, mandando sua pergunta, sua opinião, fazendo seu comentário através da página do Política Cruzada no Facebook. A gente está transmitindo o programa ao vivo por lá. Bom, e para a gente começar essas discussões aqui, vamos agora então atualizar os números da Covid-19 no Brasil, em Minas Gerais e também na nossa região, por meio dos últimos boletins epidemiológicos que foram divulgados pelas autoridades de saúde até ontem. No Brasil, agora são 20.727 casos confirmados de Covid-19. 1.124 mortes foram registradas. O estado do Tocantins é o único que ainda não tem mortes. Em Minas Gerais, são 58.979 casos suspeitos da doença. 750 foram confirmados. 64 mortes estão em investigação e 17 foram confirmadas. Em Uberlândia, são 2.129 casos suspeitos. 65 foram confirmados. 7 mortes estão em investigação e 4 já foram confirmadas pela doença. 32 pacientes estão internados em Uberlândia, 15 em UTI e 17 em leitos de enfermaria. Em Uberaba, 87 casos são suspeitos, 19 foram confirmados, 5 mortes estão em investigação e 2 foram confirmadas pela doença. 18 pacientes estão aguardando resultado de exames. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, são 180 casos suspeitos, 6 foram confirmados. 146 aguardam resultado e 1 morte foi confirmada na cidade pela doença. Tá aí então atualizando os números do novo coronavírus aqui na nossa região. Os números são cada vez mais assustadores. E aqui no estúdio agora nós estamos recebendo o promotor de justiça Lúcio Flávio de Faria, que é responsável pela promotoria de saúde aqui do Ministério Público Estadual em Uberlândia. Doutor Lúcio, muito bom dia. Obrigado pela presença do senhor aqui. Bom dia, eu que agradeço. Um prazer estar com vocês aqui. Bom, doutor, o senhor tem acompanhado, não é de hoje, a gente já conhece o trabalho do senhor aqui no Ministério Público, a situação dos leitos, a situação da saúde pública não é das melhores e lá no Ministério Público chovem reclamações, pedidos todos os dias para vocês. Agora, com uma situação de pandemia, é ainda muito pior. Como é que o Ministério Público está vendo esse movimento e as ações que o poder público tem tomado para poder enfrentar essa doença? Danilo, o nosso grande problema aqui em Uberlândia é a questão de leitos. Tá? Nós temos uma boa estrutura de saúde, atenção primária funcionando bem. Todavia, há uma carência de leitos, principalmente UTIs. Sim. Então, há necessidade de um maior investimento da União do Estado na nossa região. Eu te dou exemplo, né? Foi construído um hospital regional em Uberaba. Em Uberlândia, transformaram o que era municipal em regional. Então, não houve aumento de leitos. Então, a população hoje de Uberlândia é crescente, né? Nós temos hoje uma cidade com entre 800 e 850 mil, tranquilamente. Apesar do censo falar que tem menos. O censo fala em 690. 690. Então, você recebe dinheiro para como 690 tem que atender quase 1 milhão, porque aí vem a região e até de outro do estado vizinho para cá. Então, essa é uma situação corriqueira,
né, é a questão de falta de leitos. Pelas estatísticas, nós teríamos que ter só de UTI mais umas 300 UTIs em Uberlândia. São 203 hoje, considerando a rede particular. Eu tenho um número aqui, número total de UTIs, do SUS nós temos 105. Do SUS, 105. Da rede pública. Isso e da rede particular, 145. 145 e 105. Então, um número de 250. Isso. E então a gente precisaria do dobro disso. No mínimo, pelo menos o dobro, né? Então, é essa situação que é a dificuldade maior. Na quarta-feira, eu estive na Prefeitura de Uberlândia, teve uma entrevista coletiva do prefeito Adelmo Leão e do secretário de lá, e eles disseram que o seguinte, naquele dia, na quarta-feira, todos os leitos de UTI já estavam ocupados em Uberlândia, todos os leitos públicos de UTI já estavam ocupados. E que eles tinham 14 pessoas internadas em UAIs, que a UAI, todo mundo sabe, não é local para internação, né? E eles tinham 14 pessoas lá entubadas, já aguardando a transferência. Nesse caso, doutor Lúcio, o que fazer? Vai ter que esperar na UAI mesmo? Vai ter que fazer um isolamento nessas unidades de saúde? Porque lá é porta aberta, todo mundo chega toda hora com a gripe, com uma dor de cabeça, com outros problemas que também não pararam. Bom, já entrando no assunto do coronavírus. As UAIs é uma situação que, enquanto não houver realmente assim, um aumento de leitos, nós vamos sofrer com essa situação. Então, as UAIs não foram criadas para serem mini UTIs. Sim. Mas, na realidade, elas, nos últimos anos, estão ficando pacientes até que se consiga levá-los ou para o hospital municipal, né, ou para a UFO. Então, depende do caso. Mas elas as estruturas foram melhoradas. Não é o ideal, mas o paciente está sendo assistido. Né? E aquela questão, é melhor se estar ali sendo assistido do que não ter nada. Né? Exatamente. Então, mas não é o recomendado, isso vai de encontro a todas as normas técnicas. Agora, hoje já, assim, com essa questão do coronavírus, a situação piorou, né? Logicamente, porque o paciente, e aí o primeiro problema, a questão dos testes. Sim, né? Começa por aí. Porque o município agora conseguiu comprar, salvo engano, 20 mil kits. Isso. O ideal é que o paciente, ao chegar, né, com os primeiros sintomas, ele já fosse feito o teste. Porque se der positivo, ele tem que ser isolado. Isso. Né? Então, E se não der, não precisa gastar leito. Não precisa gastar leito, né? Ou ele pode pode até ficar em casa, depende da situação. E mesmo quem deu positivo, ele pode ficar em casa se ele não apresentar os sintomas mais graves. A forma de tratar, né? A forma de tratar. Sem o teste é sempre no escuro, né, doutor? Porque hoje, qual que é a realidade de Uberlândia? Até o professor Gladstone usa um termo assim, nós estamos num avião sem bússola, né? E eu acho que é isso mesmo, porque se não tem os testes, quais os números reais de Uberlândia? Então, hoje tem, acho que 2.000 suspeitos, 2.000 e pouco. Vamos supor que 20% estejam positivos. Então, é um número muito grande. Já são porque 200. esses 200 vão contaminar mais outros 200, mais 400, enfim. Aí o ciclo você não consegue segurar. Exatamente. Bom, doutor, a gente já tem alguns colegas jornalistas que vão participar dessa conversa, mas o público também está participando, mandando mensagens aqui para a gente no Facebook do Política Cruzada. Doutor Lúcio também faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que foi instituído pela Prefeitura de Uberlândia, com várias instituições, entidades. E a Cássia pergunta, e eu acho que o senhor pode responder por ser integrante desse comitê. Bom dia, as pessoas todas estão dizendo que amanhã voltam a trabalhar. Qual a posição do município? O comitê tem alguma direção nesse sentido? Esclarece aqui a nossa telespectadora. Aí uma posição particular, sim, né? Porque o comitê... Primeiro, nós tivemos a experiência do H1N1. Então, sim, quando nós montamos o comitê, deu um resultado muito positivo. Então, com essa pandemia agora, nós reativamos o comitê, porque são pessoas de diversas áreas.
E nesse caso aqui nós temos a supervisão técnica aí, né, além do secretário, do Dr. Glauber também, do professor Gladstone, tem o Dr. Marcelo Simão e o Dr. Zé Humberto, que são infectologistas. Então, eles estão direcionando, estão avaliando e nos ajudam muito nessa situação. O comitê, ele se reúne todos os dias às 11 horas, né? Então, é avaliado os casos, enfim, tudo que está acontecendo na nossa cidade. O ideal é que há uma pressão muito grande, e aí é compreensível, né? A questão do comércio e a questão do isolamento, né? Uns defendem o isolamento vertical, outros horizontal. Isso. Como eu disse, o nosso maior problema é a questão de leitos, né? Terça-feira, já o Hospital Santa Catarina, ele vai ser destinado aos pacientes com coronavírus, né? Então, com os kits, com esses leitos do Santa Catarina, nós vamos ter uma melhor visão da realidade nossa. Então, ocupou 20 leitos, é uma situação. Ocupou 40, ocupou 60, ocupou 80, né? E, logicamente, a preocupação do comitê e da Secretaria de Saúde e também, logicamente, do prefeito, qual que é o plano B, qual que é o plano C, qual que é o plano D. Porque não dá para esperar as coisas acontecer para você não traçar um plano. Então, existe um plano B, já existe um plano C, no caso, até a ocupação de um hotel, tá, com 80 leitos. E o plano D, o último, é um hospital de campanha, que a gente espera que não tenha que usar, mas tem que pensar nisso. O secretário falou da possibilidade de montar lá no ginásio do Sabiazinho um hospital de campanha para 120 leitos. E esse hotel também já existe ali na Avenida João Naves de Ávila. O município já conversou com o proprietário que está disposto a ceder o hotel caso venha a ser necessário. Bom, vamos conversar então com os nossos colegas jornalistas que também participam conosco. Hoje vai falar a equipe de jornalistas do Balanço Geral. Vai falar comigo o apresentador Rafael dos Anjos e os repórteres Ellen Vilela e Túlio Amâncio. Eu começo com o Túlio, que está de casa, participa conosco agora. Oi, Túlio, bom dia para você. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Fique à vontade para perguntar para o Dr. Lúcio. Oi, Dr. Lúcio. Oi, Danilo. Bom dia a todos que estão no estúdio. Bom dia a todos que estão em casa acompanhando o Política Cruzada. Nós estamos acompanhando que Uberlândia, né, já está numa situação de emergência por conta da Covid-19 e temos acompanhado também a evolução dessa doença no país todo. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes cidades que tomaram medidas mais drásticas, né, em relação ao combate dessa pandemia. São Paulo, por exemplo, as pessoas estão sendo verificadas se estão se encontrando em grande número por meio da rede do celular. Em Belo Horizonte também, em São Paulo, parques foram fechados aqui em Uberlândia, mas também praças, onde pessoas estão praticando exercícios físicos. O que eu quero perguntar é que, caso seja observado esse contínuo aumento de número de pessoas nas ruas, como tem sido observado aqui na cidade de Uberlândia, o Ministério Público pode recomendar algo do tipo, fechamento de praças aqui na cidade de Uberlândia, um olhar mais atento, de acordo com as possibilidades a pontos de aglomeração aqui na cidade? Tá certo. Obrigado, Túlio. À vontade. Bom dia, Túlio. Sem dúvida, essa já é uma preocupação. Inclusive, já tem um projeto da Universidade Federal de Uberlândia, de um professor, eu esqueci o nome dele, mas que até usando a utilização do celular, né? Então, antena, junto com as empresas telefônicas, né? De indicar onde houver maior aglomeração. São Paulo está fazendo isso, São Paulo está fazendo isso, tem outros lugares também, mas eu acho que nesse momento é necessário. Não é questão de violação ao sigilo, não, porque não vai identificar a pessoa, vai apenas apontar onde há uma maior aglomeração. E, logicamente, o Ministério Público pode fazer uma recomendação ao senhor prefeito para que, solicitando a fechamento, às vezes, numa praça, enfim.
eu acho que tem que ser feito nesse momento. Nós vimos o movimento lá em Belo Horizonte, agora no fim dessa semana, o prefeito Calil mandou até fechar ali a Praça da Pampulha, a Orla da Pampulha, porque o povo estava fazendo caminhada e aí aglomerou. Belo Horizonte, as medidas estão muito mais restritivas. Eu tenho, meus filhos moram lá, então lá está tudo fechado, praça, enfim, as feiras. Nem feira livre estão ocorrendo. Pois é. Bom, mais uma repórter participa conosco do Balanço Geral, é a Ellen Vilela, que está aqui na externa da TV Paranaíba, vai falar também ao vivo conosco. Ellen, muito bom dia para você, obrigado também pela presença aqui neste domingo. Pode ficar à vontade para perguntar ao Dr. Lúcio Flávio. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia para o Dr. Lúcio Flávio, a todos os telespectadores e aos nossos colegas que estão de plantão hoje trabalhando. Doutor Lúcio, minha pergunta é bem simples. Eu estou fazendo as compras para minha família está em quarentena, eu tenho uma mãe de 77 anos, ela tem hipertensão, tem artrite, eu tenho uma cunhada que tem lúpus, então a minha família está cumprindo a quarentena desde o começo. Eu saio todos os dias, porque eu tenho que trabalhar, então o médico recomendou o seguinte, eles ficam em quarentena, você sai, faz as compras, toma todo cuidado com a higienização, leva as compras, não tem contato com eles. Agora, esse contato meu no dia a dia com as pessoas, supermercado, açougue, padaria, farmácia, no começo as pessoas estavam realmente imbuídas de um espírito de proteção. Hoje isso caiu por terra. Eu vou falar para o senhor porque eu ando na cidade toda, a maior parte da região oeste onde eu moro, e as pessoas estão descuidando dos cuidados. O que acontece? Padaria tem fila, a pessoa não respeita o espaço de 1,5 metro. As pessoas que estão trabalhando não estão usando mais máscaras, não estão usando luvas. Eu já fui no supermercado que tem açougue que a pessoa não usa luva e não tem máscaras. Eu já até conversei com o gerente sobre essa questão. Gente, como é que fica essa situação? A gente não pode comprar num lugar onde tem uma situação assim. Agora, se for abrir o comércio, o Ministério Público tem condições de fazer uma fiscalização mais rigorosa, principalmente nos bairros, porque os bairros a gente está percebendo que a situação está bem, assim, tranquila. As pessoas não estão mais com aquele cuidado do início, lá de março, com a pandemia. Quer dizer, o pessoal está relaxando. Bom dia, Ellen. Eu penso assim, há uma necessidade de uma conscientização da população. Isso realmente está ocorrendo. Ontem fui em alguns lugares e eu pude perceber essa situação. A população parece que esqueceu já, não está mais achando que não vai pegar. Mas veja bem, essa mesma população que às vezes até criticam essas medidas, vão ser as mesmas a reclamar quando faltar leito. Veja bem, uma conta simples. Vamos estimar, colocar por baixo a população de Uberlândia em 800 mil pessoas. Se 2% apenas ficar contaminada do coronavírus, nós teremos um 8%, 80 mil pessoas. Não, 10%, 10% de 800 dá 80 mil pessoas. Isso. Se 1% só, 1% porque a população de risco, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas que têm já alguma defesa menor de imunização, daí uns 30%. Mas se nós pegarmos só 10 desses 30%, só para ficar mais fácil a conta, 10%, e 1% precisar de leito, nós precisaríamos hoje de 800 leitos, e nós não temos. Então, não é fazer terrorismo, não. Né? É uma preocupação, justamente, porque é uma doença que não tem cura ainda, não tem vacina. Estão tentando esses 2 medicamentos aí para quem no estágio mais grave. Alguns aparentemente está dando certo, mas em outras não.
né? E é uma doença que ela é muito rápida, né? Ela é como se fosse uma pneumonia e ela, assim, de uma hora para outra, nós tivemos casos aqui até de um médico aqui em Uberlândia, se não tivesse respirador, ele tinha vindo a óbito. Então, o nosso pedido à população é que mantenham o isolamento, né? Nós estamos acompanhando a curva, porque o sistema de saúde não comporta um pico de uma hora para outra. Então, ele tem que ser mais suave para que a estrutura de saúde de Uberlândia dê condições de atender. Então, é um pedido daqui, nesse momento é necessário. O pico ainda não veio. É como a Lu Borges, que está aqui no Facebook do Política Cruzada, comentando, né, doutor Lúcio? Os leitos de UTI nunca estão desocupados aqui. O Ministério Público é sempre requisitado dia a dia por familiares de pacientes porque está procurando vaga. Isso numa situação normal. E as outras doenças não deixam de existir. Quer dizer, o infarto, o AVC, que dependem dessa UTI. O telespectador pergunta aqui, doutor Lúcio, o Luiz Mar, sobre a utilização do Hospital das Acácias da Fundação Maçônica. Não teria como adequar aquele espaço? Isso já chegou a ser discutido no comitê? Aquele hospital não tem a mínima condição de ocupação, né? Ele já, assim, é um hospital que está fechado há muitos anos, o telhado está todo mofado, então assim, é inviável nesse momento o Hospital das Acácias para essa finalidade. É preferível a questão do hotel, tá? Que já tem os quartos, já tem É só equipar, né? Equipar. Porque se tiver que fazer uma reforma na estrutura, fica pior. E não seria UTI, né? Seria ambulatório. Seria ambulatório, nesse... Alguns poderiam até colocar assim, o respirador com oxigênio separado, né? Aquele cilindro. O cilindro. Né? Pois sobre a UPA do Pacaembu, isso também já foi levantado lá no comitê, eu tenho essa informação. A UPA, o município diz que também por questão estrutural, lá não seria adequado para funcionar nem para ambulatório? Nem para ambulatório, a construção foi mal feita, ali está todo um prédio, assim, já existe um procedimento até da promotoria em relação a isso. Pois eu ia perguntar isso, porque não pode gastar 3 milhões e jogar fora esse dinheiro. Existe lá na Promotoria do Patrimônio Público, né? Infelizmente foi mal feito, de qualquer jeito. Então, não serve para essa finalidade. Não serve. Infelizmente, não. Talvez ele possa servir para uma UBS, transformar, mas, infelizmente, para a UPA... Não dá. Então, quer dizer que as opções que nós temos é mesmo o hotel e depois o hospital de campanha, caso vier... Tem uma professor Gladstone, né, o nosso secretário, ele levantou a hipótese também. Eu acho que nós temos 3 leitos lá da unidade cirúrgica do Hospital do Câncer, que vai ser inaugurada, então poderia, nesse momento, serem transformadas em UTIs. Já ajuda também. Mais 13 leitos. Mais 13 leitos. Bom, na quarta-feira, dia 8, eu estive na prefeitura porque o prefeito Adelmo Leão e o secretário Gladstone apresentaram um estudo sobre as projeções da doença para as próximas semanas, os próximos dias. Eu quero chamar agora essa projeção, a gente vai ver esses números, depois eu volto aqui com o Dr. Lúcio para a gente comentar sobre isso. Vela a evolução diária dos casos suspeitos de Covid-19. Do dia 23 de março, quando o decreto municipal que determina o fechamento do comércio na cidade começou a valer, o crescimento por dia era alto e chegou a passar de 74% no dia 26. Uma semana após o isolamento social, no dia 28, o crescimento diminui e se mantém a menos de 10%. Observem como a curva é achatada a partir de uma semana das medidas de distanciamento. Isso, segundo a Prefeitura, justifica a eficácia da medida. A Prefeitura também fez uma projeção do estado da doença com base nos dados acumulados na cidade desde o dia 25 de março. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 8,5 casos confirmados por 100 mil habitantes, a classificação é estado de alerta. Após isso, de emergência.
No estudo, Uberlândia chegaria ao estado de emergência no sábado, dia 11, quando seriam 8,86 confirmações por 100 mil habitantes. Mas isso aconteceu 2 dias antes. No dia 7, o número confirmado foi de 7,09. Dia 8, já rompeu a expectativa. Foram confirmados 8,11 casos. No dia 9, foram 8,55 casos confirmados por 100 mil habitantes, rompendo a barreira do estado de alerta. A estimativa foi feita pelo jornalismo do Grupo Paranaíba, levando em consideração os dados do IBGE, que apontam que Uberlândia tem hoje 690 mil habitantes. O estado de emergência em saúde permite que a Prefeitura compre, sem licitação, insumos e outros materiais para ajudar no combate e tratamento da doença por tempo indeterminado. Na prática, a medida já é possível por conta de um decreto assinado pelo prefeito Adelmo Leão no dia 20 de março. No entanto, esse instrumento tem data de validade. O estado de emergência também permite que Uberlândia tenha prioridade no recebimento de recursos do Estado e da União para ajudar no combate à Covid-19. Segundo a Prefeitura, o colapso da saúde em Uberlândia deve acontecer quando a cidade registrar 15 casos confirmados de Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Isso significa não ter mais estrutura, nem na rede pública, nem na privada, para atender a demanda por atendimento médico na cidade. No estudo apresentado na quarta-feira, no dia 14 de abril, passaríamos dos 2 dígitos, com 10,48 confirmações por 100 mil habitantes. Se a doença continuasse avançando no mesmo ritmo, o colapso aconteceria no início de maio. A Secretaria de Saúde também fez uma projeção dos casos suspeitos na cidade, sem as medidas de isolamento. O dado foi projetado com base nas estatísticas registradas entre 22 e 28 de março, quando, segundo os especialistas, as medidas ainda não surtiam efeitos, já que isso acontece pelo menos uma semana depois do início do distanciamento. A curva laranja é a simulação feita pelas autoridades de saúde. Significa que Uberlândia teria, no dia 6 de abril, 9.636 casos suspeitos. Na curva azul, o número registrado pela Secretaria de Saúde, 1.708. Utilizando o mesmo histórico, no dia 3 de junho, Uberlândia teria 46.238 casos suspeitos de Covid-19. A ocupação de leitos de UTIs é a grande preocupação das autoridades. Eles são usados, na maioria dos casos, de tratamento da Covid-19, pois a doença ataca o sistema respiratório do organismo e os ventiladores mecânicos são indispensáveis. Uberlândia toda tem hoje 203 leitos de UTIs, considerando os 80 na rede pública e o restante nos hospitais privados. Segundo a Prefeitura, na quarta-feira, dia 8, todos os leitos da rede pública já estavam ocupados e 14 pacientes estavam em estado grave, entubados, internados nas UAIs, que não têm estrutura de internação. O estudo da Prefeitura aponta ainda que no dia 3 de junho, a cidade precisará de 593 leitos de UTI, sendo que temos hoje 1/3 disso. De enfermaria, seriam necessários 696 leitos. Tá, então, esses números foram divulgados pela Prefeitura de Uberlândia na quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde foi feita uma projeção até minuciosa. Depois a gente começou a acompanhar se essa projeção estava se confirmando, doutor Lúcio. E realmente o número de casos suspeitos está muito próximo, com a diferença pequena da projeção. Já os casos confirmados superou a projeção. A gente viu aí, a expectativa era de que o estado de emergência, quer dizer, 8,5 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, acontecesse no sábado, já deu na quinta-feira. Então, quer dizer, hoje, isso, se continuar nesse ritmo, a gente vai ter um colapso no sistema de saúde antes mesmo do início do mês que vem, que era uma projeção da Secretaria. Porque eles acreditam que, se a gente chegar no número de 15 casos confirmados para 100 mil habitantes, aí o sistema não suportará. Então, quer dizer, até ontem,
anteontem. Na sexta-feira, eu telefonei para o secretário, o professor Gladstone, e agora, né, diante dessa confirmação? Ele falou, é aquilo, se a gente não cuidar, nós vamos ter, o problema será antecipado. Né? Mas no finalzinho aí, a gente pegou a questão dos leitos, para junho, que está ali, né, no nosso horizonte, né, nosso vizinho, a gente já tem que ter 590 nessa perspectiva. E a perspectiva tem se confirmado. Até muita gente manda mensagem para a gente aqui, é porque vocês estão causando pânico. Mas eu queria que você explicasse isso. A realidade vai muito além do pânico. Os números que as autoridades de saúde têm é que não são tão favoráveis, né? Bom, eu não penso que seja pânico, não. É uma realidade. Contra números não tem argumento, né? Então, e o que nós já dissemos, sequer sabemos se essa é a realidade, pela falta dos kits para fazer os exames. Pode ser que nós já tenhamos atingido um número bem superior, né? Então, a questão existe toda uma pressão do comércio, enfim, para a reabertura. Todavia, nesse momento, a gente tem a preocupação é vida, né? Ninguém quer, quanto menos mortes na nossa cidade, é melhor. Então, se vier o pico e nós não tivermos leitos, né, aí depois virão as críticas, né? Porque morreu muito em Uberlândia. Então, não é temor, não, é uma realidade. A nossa, eu respondo pela Promotoria Especializada da Saúde, meu dia a dia, muita parte dele é busca de leitos de UTI para pacientes. É o que você falou, o infarto continua, o AVC continua, né? Enfim, então a rede ela já é estrangulada pela falta de estrutura, principalmente de UTI, tá? Então, e ainda se agravou mais com essa realidade, né? Então, a necessidade da população ajudar, se precaver, usar as máscaras, usar o álcool gel, ficar em casa quem puder, ir gradativamente. Lógico que a gente quer que o comércio volte, né? Então, claro. Assim, o que pode ser abrir? Vamos fazer um escalonamento? Ótimo, é necessário. Agora, nesse momento agora, todos os dados estão sendo avaliados, né, pelo comitê que participa, a sociedade médica, participa o Exército, o Bombeiro, Polícia Militar, os infectologistas, né? Então, muita gente trabalhando desde o início de fevereiro. Não foi agora que foi formado esse comitê que está sendo discutido, não. Isso aí já é um trabalho que já vem desde o final de janeiro, né? Então, a preocupação nossa é com a população. E a população deve ajudar, né? Porque a situação realmente é grave. Doutor, a gente tem visto um movimento, até eu quero fazer esse parênteses aqui, porque principalmente de 2018 para cá, eu tenho falado isso, o Brasil tem politizado tudo, né? Ou é nós contra eles, eles contra nós. E a gente tem visto um movimento grande nesse sentido, até as pessoas estão politizando o uso da cloroquina, estão politizando o distanciamento social, como se para qualquer político e para qualquer gestor público, ele tivesse alguma vantagem política com o fechamento do comércio, né? Eu penso que é muito doloroso, até politicamente falando, porque a gente não pode deixar isso de lado, um prefeito para um governador falar assim, o comércio não vai fechar. Ninguém quer isso, porque o efeito político disso é horrível para o candidato, né? Da pessoa do candidato. Então, quer dizer, a medida, penso eu, que ela está sendo adotada a contragosto desses próprios políticos que dependem do voto depois nas eleições, né? Exatamente. E fora o aspecto econômico. Fora o aspecto econômico. Que o município deixa de arrecadar, o Estado deixa de arrecadar. Eles precisam dos impostos. Certo. Então, é uma situação... Agora, eu lamento que, assim, ora, o nosso governador, às vezes, ele dá uma declaração, depois muda a declaração, vai e joga muito no colo do prefeito. Então, a responsabilidade. Mas, então, eu acho que tinha que ter um maior alinhamento, porque também o que acaba complicando, porque eu já vi algumas cidades liberando comércio.
Isso. Né? Uberaba, segunda-feira, Patos de Minas foi nessa semana. Sim, mas eu não sei se a estrutura deles se vai suportar. Ou se eles têm uma situação de leitos melhor que a nossa. Então, não pode a gente falar isoladamente, liberou Patos de Minas. Patos de Minas tem estrutura melhor que o de Uberlândia? Não sei. Deve ter, porque senão, né, não estaria liberando. Agora, a preocupação, a nossa realidade é essa. Nós não temos leitos. Né? Então, com toda essa projeção, mesmo com Santa Catarina, nós temos que pensar já no plano C, D, porque se vier, nós temos que estar minimamente preparados. Doutor Lúcio, até já respondeu aqui o telespectador Andriego, que falou, por que aqui em Uberaba vai começar a funcionar amanhã e aqui não? Está respondido. Mas, para além disso, muita gente perguntando, a Cleia, do bairro Martins, ligou aqui na redação, quando de verdade o comércio vai reabrir normalmente? O senhor já explicou, mas vamos reforçar que ainda não tem, né, essa possibilidade de prever isso. Não, é impossível, né? Logicamente, assim, com os kits, com os testes agora... E com o Hospital Santa Catarina funcionando, assim, para esses casos de coronavírus, nós vamos ter uma noção mais real da situação. E, logicamente, assim, até no comitê estratégico, está sendo assim, elaborado porque estão chegando muitos pedidos. Posso abrir isso? Né? Isso, é verdade. Então, isso vai ser feito uma planilha de requerimento, né, com as justificativas, até para que o comitê possa também avaliar e ouvir os especialistas, né, os infectologistas, para, logicamente, ir liberando gradativamente de acordo com os números nossos. O senhor falou do Hospital Santa Catarina e daqui a pouco vai ser feita uma visita técnica. O doutor Lúcio, que é responsável pela Promotoria de Saúde, vai sair daqui e vai para lá também, junto com as demais autoridades que integram o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, porque a ideia é que o hospital já comece a funcionar, receba pacientes na próxima terça-feira. Isso, pacientes, claro, com suspeita de Covid-19. A repórter Marina Caixeta está lá, ao vivo, vai acompanhar essa visita e traz agora as informações para a gente. Marina, muito bom dia para você. Bom dia para você, Danilo Caixeta. Bom dia para quem nos acompanha no nosso Política Cruzada. É isso mesmo, viu, Caixeta? Essa visita técnica está marcada para as 10 da manhã, com vários órgãos aí ligados ao Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. Prefeitura, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Exército, Ministério Público. Todas essas pessoas estarão aqui fazendo essa visita técnica e também há expectativa de que amanhã sejam tomadas aqui no Hospital Santa Catarina medidas de profilaxia, que quer dizer aí algumas ações para evitar transmissão de doenças, tanto para pacientes quanto para as pessoas que vão trabalhar aqui. E a informação que a gente tem antes dessa visita acontecer é que o Hospital Santa Catarina pode começar a funcionar para atender pessoas com suspeita de Covid-19 já nesta terça-feira desta semana. Na última coletiva da Prefeitura sobre o coronavírus, o secretário de Saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, diz que serão abertos aqui 30 leitos de UTI e 60 de enfermaria. E que aqui vai funcionar da seguinte forma: um anexo do Hospital Municipal. Ou seja, aqui não terá atendimentos diretos à população, mas aqui serão feitos os cuidados dos pacientes encaminhados para cá por meio da Secretaria de Saúde, ou seja, o paciente que estiver com suspeita, tiver com sintomas suspeitos de coronavírus, ele não vem diretamente para cá, ele vai para unidades de saúde e aí a própria Secretaria de Saúde encaminha ele para um dos hospitais da rede pública, né, o Hospital Municipal ou o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia ou aqui para o próprio Hospital Santa Catarina. E aí esses 30 leitos de UTI vão somar aos 80 leitos já existentes em Uberlândia, 40 no Hospital Municipal e outros 40 no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O Hospital Santa Catarina já estava fechado há aproximadamente 4 anos, né? Em 2016, a Vigilância Sanitária pediu a interdição
por causa de algumas irregularidades. E aí, algum tempo depois, chegaram a anunciar que ele ia reabrir, mas por alguns problemas em documentação e também na reforma que havia sido pedida por órgãos fiscalizadores, ele acabou não reabrindo. E agora deve reabrir aí na próxima terça-feira para atender pacientes com suspeita de Covid-19. A gente vai acompanhar, ainda faltam 20 minutos, né? O horário marcado é 10 horas. A gente vai acompanhar essa visita técnica e a gente deve voltar aí mais vezes com mais informações. Danilo. Tá certo, Marina. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, você volta atualizando as informações aí do Hospital Santa Catarina. Doutor Lúcio, a gente viu a Marina falando, são 30 leitos ali, né? A expectativa... 30 UTIs. 30 UTIs. Mais 60 ambulatórios. 60 de enfermaria. Só que na quarta-feira, em conversa que eu tive com o secretário de Saúde, havia uma dificuldade para equipar esses leitos de UTI, porque nem todos tinham respiradores. Aliás, os equipamentos que estavam lá no Santa Catarina, alguns precisavam passar por manutenção. E é isso. O senhor tem a informação se os 30 já começam a funcionar na terça? Não tem essa informação. Não, né? Hoje a grande dificuldade que está sendo encontrada também é a questão assim, a dificuldade de comprar kit, dificuldade de comprar EPIs. E os respiradores também, assim, não existem, né? Agora tem algumas fábricas que estão em processo, assim, agilizando a fabricação, mas existe uma grande dificuldade de comprar. Não, mesmo que você tendo dinheiro, você não consegue comprar. Mesmo com dinheiro, não consegue. Não consegue. A gente viu, o prefeito Adelmo falou, inclusive, que teve que pegar um recurso da Câmara Municipal, antecipar para o laboratório dar prioridade para ele, para ver se chega o kit aqui nesse mês ainda, depois da segunda quinzena do mês. Quer dizer, que há uma disputa no país todo, no mundo todo, por esse tipo de material, né? É uma realidade que, infelizmente, acho que o mundo não estava preparado para essa pandemia. Bom, o telespectador está mandando muito comentário aqui, doutor Lúcio. Depois eu queria até compartilhar com o senhor, para o senhor levar essas sugestões lá para o comitê. Uma delas é para que aqui em Uberlândia, o comitê também possa divulgar, no caso o município possa divulgar, o número de pessoas que se curaram do coronavírus. Há uma queixa aqui da população que não tem essas informações. Depois, então, o senhor pode levar essa sugestão, porque nós divulgamos o que é informado pela Secretaria de Saúde para esclarecer você, telespectador. Doutor Lúcio, como parte do comitê, pode levar essa sugestão também para a gente. Doutor Lúcio, sobre o senhor falou aí das outras doenças, do H1N1, e a questão do EPI, dos equipamentos de proteção individual, porque o contágio é muito grande. Eu soube que o município chegou a comprar capas de chuva para tentar proteger os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde de Uberlândia hoje estão seguros? Bom, existe uma grande força aí, inclusive com a ajuda da sociedade civil, fabricação de máscaras, aquelas, até o pessoal da universidade. Isso. Né? Então, isso ajudou demais. Mas ainda, assim, principalmente a máscara H1N, a máscara N95, né? Ela está faltando. Né, já começa a faltar. Então, e você também não consegue comprar, né? Então, é por isso que até a população tem ajudado, mas há uma dificuldade de aquisição. Os profissionais, por enquanto, por exemplo, no Hospital Municipal e na UFA ainda eles estão usando normalmente os equipamentos. O telespectador Andriego faz uma pergunta muito interessante. O Hospital Santa Catarina, depois desse período, ele pode continuar sendo um hospital público, regional, municipal? Ele só se houvesse uma desapropriação por parte do município, né? É um processo. Esse hospital ele tem assim grandes problemas de adequação às normas da vigilância sanitária. Ele foi fechado. Existe um processo judicial. Tentaram a recuperação judicial, existem dívidas trabalhistas, enfim, esse processo está pendente judicialmente, a abertura desse hospital. Então, ele será aberto agora numa situação emergencial. Houve um decreto do prefeito,
preocupação nesse momento. Na situação de crise. Agora, para ele funcionar regularmente, posteriormente, existem muita coisa a ser feita. Até porque, né, o patrimônio precisa ficar resguardado para os funcionários que não receberam, né, os acertos rescisórios. Tem os sócios majoritários, minoritários, existe uma briga jurídica nessa situação. Até que essa questão poderia ser resolvida com a indenização, se caso houvesse a desapropriação, só que o município ia ter que arcar, talvez, com os encargos trabalhistas desse passivo, essas dívidas. Então, é muito complicado, né? Meio tormentoso essa situação. Doutor, o apresentador do Balanço Geral, meu colega Rafael dos Anjos, também está ao vivo conosco, participa lá da casa dele, por Skype. Tem uma pergunta aqui a fazer. Oi, Rafa, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela presença, viu? Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Bom dia, doutor Lúcio, também, obrigado aí pela disponibilidade de estar junto com vocês. Uma feliz Páscoa para todos que estão acompanhando a programação. E a gente tem acompanhado, principalmente com o Balanço Geral, trazendo as informações em relação à Covid-19 e também todos esses números que vêm crescendo e preocupando a nossa sociedade, não só aqui em Uberlândia, mas no sistema público de saúde do Brasil inteiro. E existe um questionamento feito por muitos telespectadores para a gente em relação aos outros procedimentos cirúrgicos. A gente sabe que a atenção agora está toda ligada ao coronavírus, mas existem muitas outras pessoas que normalmente procuram o Ministério Público para conseguir do Ministério Público uma transferência para o hospital para algum procedimento urgente ou um procedimento até eletivo. Como é que fica essa questão a partir de agora? É suficiente já para atender essa demanda? Até porque tem pessoas que também não precisam esperar, porque precisa desse procedimento cirúrgico quanto antes, doutor. Muito bom. Cirurgias eletivas, consultas eletivas. Rafael, um grande abraço. Essa situação não mudou. Como nós já dissemos, né? A rede ela já é estrangulada, né? Pela insuficiência de leitos. Agora, eu continuo atendendo lá na promotoria da saúde normalmente, né? Logicamente, quando os infartos, os AVCs, eles continuam ocorrendo. Então, houve assim lógico, com o coronavírus, a procura por leitos aumentou, né? Então, já a nossa grande preocupação. Agora, esses pacientes, sofreu um infarto ou um AVC hemorrágico, ele tem que ser feito procedimentos, senão ele vem a óbito, né? Então, o que é urgência continua sendo feito, mesmo os eletivos, quando é eletivo necessário, quebrou, caiu, machucou, quebrou tem que fazer uma cirurgia, né? Ela tem que ser feita, se é necessário, ela tem que ser feita, né? Ela não é uma questão de grande risco vamos colocar, de morte, mas ela é necessária, né? Então, é essa orientação que até a promotoria mandou até para os hospitais particulares. Porque falar, não, cortou, proibiu todas as eletivas. Não, as eletivas necessárias, elas devem ser feitas, né? O paciente não pode ser prejudicado. Agora, logicamente, principalmente a questão do leito de UTI, houve assim, uma procura mais difícil, vamos colocar assim, né? Tá certo. Doutor Lúcio, eu quero muito agradecer a disposição do senhor em vir aqui falar ao nosso público no domingo de manhã. O senhor está indo também, vai acompanhar essa visita técnica. Daqui a pouco a gente vai te ver lá do Hospital Santa Catarina. E dizer que a gente confia muito no Ministério Público e espera que o Ministério Público continue aqui na vanguarda da sociedade, sobretudo quando o assunto é saúde pública. Danilo, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de prestar alguns esclarecimentos. Pode ter certeza, nós estamos trabalhando muito, tá? Às vezes cedo, à tarde, à noite, né? Reuniões e mais reuniões, enfim. Queria aqui aproveitar, fazer um agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão sendo verdadeiros guerreiros, né? Enfrentando gente que às vezes está dormindo no próprio hospital, tá? E aproveitando aqui, parabenizar os infectologistas. Ontem foi o dia do infectologista, nesse momento tão marcante, né? A importância desses profissionais. E aproveitando, finalmente, desejar
a todos uma feliz Páscoa, mesmo com toda essa situação que nós estamos passando, mas eu acho que a sociedade vai amadurecer e nós vamos vencer essa luta. Vamos vencer e vamos sair melhores do que entramos, né? Com certeza. Feliz Páscoa para o senhor, muito obrigado. Para todos aí, tá? Bom, daqui a pouco aqui no estúdio, quem vai conversar comigo é o Procurador do Trabalho em Uberlândia, Paulo Veloso. Ele vai falar sobre essas medidas. Você, trabalhador, fique atento, já pode mandar seu comentário, sua pergunta aqui, que daqui a pouco o doutor Paulo vai responder. Antes disso, eu queria falar que na quarta-feira, ao comentar sobre essas projeções que nós mostramos há pouco do coronavírus aqui em Uberlândia, o prefeito Adelmo Leão falou também sobre a decisão de cidades aqui da região, né, que decidiram reabrir o comércio. A exemplo de Patos de Minas, na última semana, e Uberaba a partir de amanhã. O prefeito falou sobre a nova orientação do Ministério da Saúde, que sugere o afrouxamento gradativo das medidas de isolamento em cidades que reservem até 50% dos leitos para tratamento de Covid-19. O Ministério da Saúde recomenda, desde que as cidades que estejam abrindo, tomando essas atitudes, tenham uma reserva de 50% dos leitos. Elas têm. Então, o comércio aí, já na medida que o governo federal diz que vai implementar a partir de segunda-feira. Eu posso abrir desde que eu tenha 50% dos leitos. Essas cidades que estão abrindo, não sei, não posso dizer se elas têm essa garantia de 50% de leitos. Acredito que não. Então, as medidas que estão sendo tomadas agora têm que ser tomadas com equilíbrio e muita responsabilidade. Nós estamos lidando com economia? Sim. Nós estamos lidando com vidas também. O prefeito também falou sobre a destinação de recursos enviados pela Câmara Municipal e pelo Ministério Público do Trabalho. O dinheiro foi usado para a compra de testes rápidos do Covid-19. O 1 bilhão da Câmara e do Ministério do Trabalho, todos foram usados, menos 300 mil, para pagamento antecipado que eu tive que fazer para adquirir 20 mil testes no Paraná. Isso. Mesmo não podendo, pela lei de responsabilidade fiscal, eu mandei fazer um parecer que é emergência e mandei pagar o laboratório sem o produto estar entregue. E esse produto será entregue parceladamente a partir dessa semana, hoje é quarta, amanhã é quinta, ou a partir da próxima, e deve estar em Uberlândia até o dia 30 de abril. Adelmo Leão também falou sobre o pagamento do IPTU deste ano. O pagamento à vista, sem desconto, ou a primeira parcela do imposto vencem no fim deste mês. Perguntado sobre o adiamento do prazo, o prefeito preferiu fazer um pedido à população que paguem o IPTU para ajudar o município no atendimento da doença. De todo modo, ele disse que os débitos não serão enviados para o protesto. A maneira que eu tenho aqui de tocar a prefeitura, a maneira que eu tenho aqui de arcar com esses investimentos emergenciais na prefeitura é com a arrecadação da prefeitura. Eu não tenho aqui a cara da moeda para rodar a máquina e fazer dinheiro, não tenho. Tanto é que eu estou mandando fazer esse investimento sem previsão. Mas depois eu vou ver como eu pago a conta. Eu estou fazendo da melhor maneira possível. Então eu faço uma apelo. Aqueles que podem, que contribuam, que não está contribuindo para a prefeitura. É uma contribuição que você está dando para as pessoas de Uberlândia. Porque o orçamento nosso, eu estou implementando ele, eu te disse que eu fiz um decreto que eu cortei tudo. Os recursos estão sendo todos dirigidos à saúde pública. Então, aqueles que puderem, eu faço um apelo, nos ajude. Eu sei desse benefício, eu sei. Mas faço esse apelo, que é o único caminho que eu tenho, o único. E não só eu, não, todo prefeito. O único caminho que nós temos, prefeitos, é administrar as nossas cidades com os nossos orçamentos próprios. Nós não temos outra maneira de fazer isso. Nem empréstimos eu posso contrair.
O prefeito reforçou a necessidade do isolamento social e comentou na possibilidade de tomar medidas mais severas caso as pessoas não respeitem o decreto que determina o fechamento de algumas atividades comerciais. Eu tenho observado que certas atividades que não estão no decreto estão ousando e abrindo suas portas. Então eu queria fazer um apelo novamente. Esse decreto não é para me servir, não. Esse decreto é em defesa do povo de Uberlândia e da saúde de Uberlândia. Eu acho que a forma que você faz, você está desrespeitando o seu próximo. Então, se eu tiver que tomar atitude, eu tenho meios de tomar. Por exemplo, suspender o alvará. Não estou conversando em multa aqui, não. Suspendo o alvará. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu estou fazendo um apelo, estou pedindo ajuda. Vamos respeitar o nosso povo, a nossa cidade. Vamos colaborar no máximo. Gente, uma crise desta, segundo a história, ocorreu na última guerra mundial. Segunda Guerra Mundial. Segunda. Não teve fato desse no mundo que tivesse ocasionado o que está acontecendo no mundo. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar então sobre as medidas do governo para a proteção do emprego e você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a gente. Antes disso, outra polêmica. A cloroquina e a hidroxicloroquina são dois compostos usados no tratamento da malária e doenças reumáticas. A droga também está sendo testada, como você sabe, contra o novo coronavírus. As pesquisas ainda não foram concluídas para saber ao certo a eficácia e os efeitos colaterais dessas substâncias. O Ministério da Saúde, mais cauteloso, fala que a ciência deve ser privilegiada e o medicamento deve ser usado com critério. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, é um grande defensor da droga em todas as fases da doença. Os especialistas se dividem. Diante dessa polêmica, eu conversei com o médico reumatologista Abraão Issa Neto. Ele é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, hoje mora em Anápolis, Goiás, e conversou comigo por Skype. Doutor, muito obrigado por atender aqui ao jornalismo da TV Paranaíba. Eu queria começar sabendo do senhor, tem diferenças, né? O composto hidroxicloroquina e a cloroquina. Em ambos os casos, esses dois compostos já são usados no tratamento de algumas doenças reumáticas. Muito bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes ou telespectadores da TV Paranaíba. O que acontece é o seguinte, é tudo a mesma coisa. Cloroquina foi descoberta há mais ou menos 70 anos. Em 1946, pós-guerra, foi arrumada uma parte que se introduziu a cloroquina, que é hidroxil. Então ficou hidroxicloroquina. Nós temos também a difosfato de cloroquina. É a mesma coisa. Nós dependemos das doses que nós vamos usar em cada paciente ou em cada doença, em cada patologia. Bom, nós estamos passando diante de uma polêmica em que o presidente da República tem defendido com veemência o uso dessa droga para o tratamento da Covid-19, enquanto que muitos especialistas dizem que tem que ter um pouco de cautela por causa dos efeitos colaterais dela. O senhor, que já trabalha com essa droga há muito tempo, o que tem a dizer para a gente sobre os eventuais efeitos colaterais que ela pode causar no paciente? Danilo, não existe droga sem efeito colateral. Se você tomar paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, esteroide, remédio anticonvulsivantes ou remédios à base de morfina, nós vamos ter efeitos colaterais. O que nós estamos vendo que nós estamos numa guerra, numa pandemia. Os efeitos colaterais a curto prazo, 5, 6 dias, são mínimos. Seria assim 0,00001%. Como nós estamos diante de uma pandemia, é evidente que existem pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra. Na minha experiência de 45 anos usando a cloroquina, não tive muitos efeitos colaterais. Por quê? Esses pacientes são monitorados durante
ao longo dos anos. O paciente que usa isso a médio e longo prazo, meses, anos a fio, nós temos que monitorar, primeiramente, a retina, nós temos que olhar a parte cardiovascular, nós temos que ver a parte hepática, ou seja, o fígado, a parte renal, os rins. Então, tudo isso nós temos que monitorar e também aquelas aplasias de medula óssea. Nós temos que estar de olho nisso aí. Agora, um composto que vai usar 5, 6 dias, eu não vejo nenhuma impossibilidade de se usar mesmo no início do tratamento. Por exemplo, eu não vou, se você me permitir, se tiver algum paciente, ou seja, da minha família ou aqueles que são ligados à minha pessoa, eu não esperaria para dar a cloroquina neste momento. Eu não vou saber se é influenza A ou B e se eu vou entrar com a cloroquina ou não. Eu não posso esperar que o paciente já esteja no estágio 3 ou 4, ou seja, está com muita tosse, está com pneumonia, tipo vidro fosco, e já está caminhando para a UTI para mim entrar com a cloroquina. Vamos entrar de imediato. Há mais uma gripe comum que pode ser curada por alguns dias. Quem é que está pagando para ver no atual momento? Eu, na minha experiência, respeitando todas as opiniões, respeitando todos os cientistas, o que eu tenho para dizer é o seguinte: medicina não é uma ciência exata. Já dizia meu professor há muitos anos atrás, não existe doentes, existe doenças. Então nós temos que ver doenças e doentes. Se o doente tem uma mesma doença que você, a mesma medicação não vai servir para um ou para outro. Entendeu como é que é? As doenças são individualistas, são dos indivíduos. Então, se nós precisamos de uma medicação de urgência, da qual nós queremos evitar um mal pior, por que não usar uma droga que efetivamente pode estar empatando o jogo? Estamos diante de um inimigo que no máximo que vai acontecer é empatar o jogo, apesar de que já existem alguns estudos iniciais que nos mostram que a cloroquina está sendo eficaz contra o Covid-19. Qual a opinião do senhor, enquanto médico especialista que sobre essa conduta do Ministério da Saúde? A gente vem observando que o ministro Luiz Henrique Mandetta, mais precisamente, tem adotado um tom mais ponderado com relação ao uso dessa droga, dizendo que não, tem que esperar os estudos, não são para todos os casos, só em casos mais graves ou naqueles que estão nos hospitais, já em internação. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa orientação que o Ministério da Saúde vem tendo. Bom, o ministro Mandetta disse o seguinte: ciência é ciência, mas medicina não é uma ciência exata. Não é como nós formos construir uma ponte ou um prédio, nós vamos fazer um cálculo estrutural, olha, a ponte não pode cair nem o prédio. Medicina não é assim. Nós estamos diante, e ele disse que o médico que prescrever, ele é responsável. Nós somos responsáveis sempre por todas as receitas que nós fazemos. Então, eu sou amplamente favorável ao uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, da difosfato-cloroquina. Porque se eu tenho um paciente, se eu tenho algum familiar e eu posso prevenir alguma coisa que vai chegar a ser uma coisa mais grave, mais séria, por que eu não vou prevenir inicialmente? Eu concordo, o ministro Mandetta, ele tem que fazer o jogo da ciência, do correto. Agora, o Brasil dá para esperar um ano e meio para pesquisas? Eu pergunto. Nós estamos em condições de esperar 12 meses, 18 meses para que uma pesquisa séria seja feita? Não. Estamos diante de uma droga que pode ser eficaz em alguns casos e pode não ser eficaz em outros casos. Muitas vezes você vai ter que usar, além da cloroquina, antibióticos, corticoides, anticoagulantes. Tudo isso nós temos que ver porque, como eu disse, é individual. Doutor, pegando um gancho nessa declaração do senhor, que o caso é específico, é individual, né? Nós temos, por exemplo, a situação dos cardiopatas, quem tem doenças cardíacas. Eles estariam num grupo de risco, vamos dizer assim, se usassem essa droga, a cloroquina, por conta dos efeitos colaterais. Não é arriscado, talvez, o paciente que não tem conhecimento de alguma patologia que, porventura, ele tenha, e administrar essa droga por iniciativa própria ou não por iniciativa própria, mas talvez de imediato pela recomendação de um médico que não conhece o histórico de vida dele ou de doenças pregressas, etc., e correr esse risco? Nesse aspecto, qual é a avaliação do senhor? Bom, aí eu concordo com o ministro. Esse paciente tem que ser avaliado por médico.
Ele está num grau de risco. Se ele é um cardiopata, tem aí acima de 80 anos, ele tem que ser analisado, visto, diagnosticado por um médico competente, que seja da área, para poder ver os riscos dos efeitos colaterais e do prós e contras. Agora, evidentemente que a automedicação nunca foi bom negócio, nem com paracetamol, né, Danilo? Nós não podemos medicar nem paracetamol, nem dipirona. Mas o que a gente vê pelo mundo afora, liberação de ibuprofeno, de medicações, inclusive nos Estados Unidos, de remédios para artrose, como glicosamina e condroitina, que você compra fartamente em qualquer farmácia que você vai, sem prescrição médica. Mas então, eu não medicaria, não daria para um paciente desse sem examiná-lo, sem ver como é que é o estado geral dele. Cardiopata é sempre objeto de muito estudo. Evidentemente que eu estava falando do grupo de não risco. Os pacientes acima de 60 anos, aquilo que o presidente quer, um isolamento vertical, aí sim eu concordaria. Se você tem uma gripe, porque muita gente não vai ter acesso ao médico durante os 2, 3 primeiros dias, mas ele pode conversar com o clínico geral da sua cidade, do seu bairro, do seu posto de saúde mais próximo, e esse médico estaria apto a dizer, olha, você pode entrar com a cloroquina, com a azitromicina, com outro antibiótico. Agora, evidentemente que isso aí é na fase inicial. Se por acaso a doença evoluir para o estágio 3, que seria dor torácica, muita tosse e a febre alta, aí sim, esse paciente estaria pré-UTI. Aí teria que ter um médico já na área para, se fosse o caso, fazer uma internação hospitalar. E daí, se for o caso, por isso que o pessoal está preocupado com os aparelhos mecânicos para a respiração, aí sim nós teríamos que ter gente competente ao lado do paciente. Eu estou falando do grupo de não riscos, de crianças, de pacientes até 60 anos. Acima disso aí, grupo de risco é ficar em casa até o isolamento que o ministro Mandetta está querendo, mas a posição vertical de 40 anos, você mesmo está vendo aí nas ruas, nos bancos, nos supermercados, em todas essas áreas que foram liberados esses estabelecimentos, uma aglomeração de pessoas. Tá certo. Olha, doutor, quero muito agradecer a disposição do senhor pela entrevista, desejar um ótimo domingo e uma feliz Páscoa para o senhor e toda a sua família, viu? Para você também, Danilo, uma ótima Páscoa e para todos os telespectadores da TV Paranaíba. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, a gente está ao vivo aqui, doutor Paulo Veloso, vamos mostrar ele aqui. Ele já está aqui no estúdio conosco, procurador do trabalho em Uberlândia. A gente vai só fazer um intervalo comercial e na volta vamos falar das medidas adotadas pelo governo, né, doutor Paulo? São muitas, sobre, claro, a questão do emprego. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Pode ir lá no Facebook e mandar a sua pergunta para a gente. Um minutinho só, a gente volta já. O governo federal já começou a pagar o auxílio de R$ 600 a autônomos e informais. Quem não está inscrito no cadastro único deve ainda fazer a autodeclaração de renda pelas plataformas digitais disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal. Amanda e Felipe são casados. Ela desempregada, ele era motorista por aplicativo. Está parado por causa da pandemia de coronavírus. Então, eu sou motorista de aplicativo tem mais ou menos 2 anos e devido à pandemia, né, devido ao contágio, né, do novo coronavírus, e a gente tem contato direto com pessoas, e várias pessoas, a gente não sabe qual a procedência, de onde a pessoa veio, de onde ela está indo. E devido a ter criança pequena em casa no grupo de risco, ter avós, ter pai, mãe, familiares, entendeu? A gente fica muito preocupado em ser essa ponte do vírus, né, para essas pessoas do grupo de risco. Quando o governo anunciou que o cadastro para receber o benefício de R$ 600 por até 3 meses estava liberado, eles foram correndo e fizeram o deles. Esse dinheiro pode chegar na hora certa. Aí o auxílio vai ajudar muito mesmo a nossa renda, se der tudo certo. Acaba que a gente vai conseguir movimentar também, né? Pagar o que está atrasado e conseguir usar esse dinheiro até vai, de certa forma, até voltar, né? Que vamos pagar as contas que está em atraso, imposto, e conseguir fazer a movimentação, comprar as coisas que a gente tem necessidade.
Tem direito ao auxílio contribuintes informais do INSS, trabalhadores informais, tipo Luiz Felipe, desempregados, que é o caso da Amanda, e microempreendedores individuais. O governo federal divulgou que o pagamento das 3 parcelas do auxílio, da primeira à última, deve acontecer em 40 dias. Quem estiver desempregado, mas recebendo o seguro-desemprego, não tem direito ao benefício, nem aposentados. Só quem está no Bolsa Família pode ter o benefício substituído. Isso acontece de forma automática, nem precisa se cadastrar, mas desde que a situação no cadastro único, o CAD único, esteja regular. E quem necessita do auxílio é bom ficar atento, porque já tem diversos links falsos circulando na internet. Enquanto no primeiro dia 18 milhões de pessoas se cadastraram no site ou aplicativo do governo federal, um levantamento aponta que 6 milhões de pessoas foram vítimas de links falsos. Quem caiu nessa teria recebido mensagens as direcionando a armadilhas na web. Alguns dos links que não devem ser acessados são auxilio-corona.info, auxiliocorona.com, auxiliocidadão.com. São links criados por golpistas. O link verdadeiro é auxilio.caixa.gov.br, anotou? Ou então você pode baixar o aplicativo pela loja do celular. É simples. Caixa Auxílio Emergencial, esse é o nome. Assim ninguém cai em golpe e consegue receber o benefício para ajudar a segurar a barra até tudo voltar ao normal. É o que todo mundo quer. Por isso mesmo que a gente está ficando em casa, porque, né, pro bem comum, né? A gente ficando em casa, a gente ajuda a extinguir rápido e voltar à nossa vida ao normal. Não adianta a gente pegar e ficar um pé dentro de casa e um pé na rua, porque não vai adiantar nada. Pois é. Bom, a gente já está aqui então com o Dr. Paulo Veloso, ele é procurador do trabalho em Uberlândia, vai falar para a gente dessas medidas, o auxílio informal é um deles. Antes disso, só esclarecer aqui ao telespectador, sim, a gente tem aqui o distanciamento entre as poltronas e antes do Dr. Paulo sentar, a gente fez toda a higienização, ele também higienizou as mãos, a gente está tomando todos os cuidados aqui. É bom esclarecer a você, telespectador, que fez o questionamento. Dr. Paulo, muito obrigado, bom dia para o senhor, muito obrigado por ter vindo, viu? Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que me assistem em casa. Obrigado pelo convite. Bom, a gente está vendo aí esse auxílio emergencial, vamos começar por ele. É um fôlego que o governo está dando a essas pessoas que não têm registro, né? Não têm carteira assinada, mas também são trabalhadores, né? O Ministério Público tem acompanhado também esses trabalhadores que não são formais nos benefícios a que eles têm direito. Sim, e era uma angústia muito grande, porque esses trabalhadores, na maior parte informais ou registrados como microempreendedores informais, são os motoristas de aplicativos, os corretores de imóveis, trabalhadores que não tinham um vínculo empregatício formalizado e estavam num limbo, sem condições de garantir a própria sobrevivência e sem respostas. E esse auxílio emergencial vem para garantir um fôlego mínimo financeiro para suportar a crise econômica decorrente dessa pandemia. Eu queria uma opinião do Ministério Público especificamente sobre o benefício emergencial. O benefício ele foi criado também por meio de medida provisória do governo? Também não, porque o auxílio emergencial foi projeto de lei, né? A medida provisória 950 do governo criou esse benefício emergencial. Ele autoriza as empresas a fazer a suspensão por até 60 dias do contrato de trabalho e também fazer a redução da jornada de trabalho e do respectivo salário proporcionalmente a essa redução. Nisso, o governo vai dar um benefício, vai ajudar o trabalhador para que ele não perca tanto o salário. Como é que o Ministério Público viu essa medida? Bom, então, Danilo, só para esclarecer o nosso ouvinte, são duas situações distintas. Existe o auxílio emergencial para o trabalhador informal, para o microempreendedor individual de até R$600 e para isso ele precisa cumprir alguns requisitos, renda mínima, renda máxima de meio salário per capita e até 3 salários para a renda familiar. Esse é o benefício que está destinado para o trabalhador informal, desempregado e microempreendedor individual. E existe o benefício emergencial a ser pago para os empregados registrados, com a carteira de trabalho anotada e o contrato de trabalho registrado. Certo. Para estes trabalhadores, a medida provisória 936 prevê a possibilidade de redução
da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho e o pagamento de um benefício que é calculado com base ao direito do salário do seguro-desemprego a que o empregado faria jus em caso de dispensa. Agora, eu tenho uma telespectadora aqui, a Rosângela, ela perguntou o seguinte, ela é empregada doméstica, está preocupada porque o patrão dela está com sérios problemas financeiros e não está tendo condições de pagá-la. Ela, com o senso de coletividade que ela tem, ela quer uma forma de ajudá-lo e também não ser prejudicada. Qual a orientação que o senhor dá a essa empregada doméstica? A medida provisória 936 previa a possibilidade de acordos individuais para redução da jornada e redução, consequentemente, do salário, proporcional ao salário, reduzido proporcionalmente à jornada, à redução da jornada, ou então a suspensão do contrato de trabalho. Isso poderia, de acordo com a medida provisória, ser acertado individualmente, ou seja, empregado diretamente com o empregador. Mas houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Lewandowski fez uma interpretação conforme desse dispositivo, dizendo que há necessidade de intervenção do sindicato. Então, o ideal é que o sindicato seja procurado, que o sindicato dos empregados domésticos seja procurado para auxiliar na solução deste caso, sendo possível a redução salarial, mediante a redução da jornada, ou então a suspensão do contrato. De toda forma, o sindicato ele precisa, se as partes, se a ouvinte e o seu empregador decidirem pela suspensão ou pela redução salarial, o sindicato precisa ser notificado, é um requisito formal. Então, a orientação é ela procurar o sindicato. Procure o sindicato. Bom, e eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Você não acha que talvez seja um pouco de contrassenso ter que, numa situação de crise, de pandemia, em que as empresas estão com a corda no pescoço, precisando resolver o problema para evitar o desemprego, então tem que tomar uma medida mais urgente, e aí agora o Supremo diz, não, tem que acionar o sindicato. Qual sindicato? Aquele que foi enfraquecido pela reforma trabalhista, que tirou a contribuição sindical deles e hoje tem sindicatos hoje no Brasil, além de ter diminuído muito a quantidade deles, os que permaneceram tem lá uma pessoa trabalhando e olhe lá com horário reduzido porque ele perdeu o financiamento que ele tinha. Então, quer dizer, nós temos um sindicato no país enfraquecido e, ao mesmo tempo, ele sendo responsável por resolver essa questão de maneira emergencial. Mas como é que o Ministério Público vê isso? A Constituição prevê que qualquer redução salarial tenha a participação do sindicato através da negociação coletiva. A Constituição exige a negociação coletiva para a redução salarial. De modo que, de fato, eu acho acertada a decisão do ministro em razão de um mandamento constitucional. Obviamente que essa situação vem num momento histórico em que os sindicatos realmente passam por uma profunda crise financeira, uma crise de sobrevivência em razão da retirada de uma fonte de custeio, que era o imposto sindical. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com a crise que o sindicato enfrentava, a sua participação, mais do que nunca, é essencial nesse momento para auxiliar a negociação entre as partes, para participar deste processo em que muitas empresas têm se valido da redução salarial ou da suspensão do contrato. Até porque o empregado é a parte mais fraca dessa relação, né? O empregado na relação de trabalho é a parte hipossuficiente e precisa de uma proteção jurídica a fim de que possa exercer os seus direitos em iguais condições do empregador. O senhor acredita que essa medida do governo pode ser uma porta aberta para as empresas cometerem abusos? Já chegou alguma denúncia, alguma representação de abuso cometido por empresa com a desculpa de alguma dessas medidas do governo? Danilo, logo que veio o reconhecimento de contágio comunitário no Brasil, as denúncias eram muito voltadas à ausência de equipamento de proteção individual, ou então empregados que queriam ficar em casa e a empresa mantinha as suas atividades. Essa foi a primeira fase. Agora começam as denúncias relativas aos impactos financeiros da pandemia. E, nesse sentido, tem sido noticiadas irregularidades
irregularidades, fraudes, atrasos salariais. Então, isso está chegando lá no Ministério Público e os procedimentos estão sendo abertos. Vários procedimentos abertos. Houve um aumento impressionante no número de denúncias e procedimentos instaurados em razão da pandemia. Tá certo. Doutor Paulo, alguns jornalistas, colegas nossos da TV Paranaíba, também estão participando desse programa, como o senhor viu. O doutor Paulo chegou cedo, ficou aguardando ali, acompanhando também o doutor Lúcio. E são os colegas jornalistas da TV Paranaíba, estão aí, Ellen Vilela, Túlio Amâncio, Rafael dos Anjos, também posicionado lá da casa dele. Deixa eu começar dessa vez com a Ellen. Ellen, a sua pergunta aqui para o doutor Paulo Veloso. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia mais uma vez, Danilo, aos telespectadores. A pergunta é, um homem me parou na porta da White Berry, eu estava fazendo uma reportagem, ainda no começo da pandemia, aqui em Uberlândia, quando começou o trabalho aí de isolamento social, e ele me fez a seguinte pergunta. Ele tem uma doença de insuficiência renal e ele conseguiu um atestado que ele não poderia trabalhar. Ele trabalha na área, no setor de peças, mecânica, oficina, enfim. E ele levou esse atestado ao patrão. O patrão não aceitou. E disse que se não fosse trabalhar, ele seria demitido. Porque aquele tipo de doença não era compatível com a situação e ele poderia muito bem trabalhar. Quer dizer, ele não tinha um problema... dificuldade para movimentar, nada disso. O problema dele é a insuficiência renal, que está nas doenças pré-existentes. Ele ficou sem ação. Quer dizer, ele volta a trabalhar, não volta a trabalhar. O que uma pessoa nessa situação pode fazer? Quer dizer, levou o atestado, ele tem direito a ficar afastado por conta da doença dele. E o patrão não aceitou. O que ele deve fazer, doutor Paulo? A recomendação do Ministério Público é que as pessoas que estejam no grupo de risco sejam afastadas do trabalho, porque são justamente essas pessoas que vão sobrecarregar o nosso já combalido sistema de saúde. Então, em caso de apresentação de atestado, a recomendação do Ministério Público é que a pessoa seja afastada a fim de que ela possa preservar a sua saúde. Caso o empregador não aceite, uma possibilidade é o empregado fazer a denúncia perante o Ministério Público do Trabalho. Ele pode procurar o Ministério Público e denunciar. Pode. Então, é o seguinte, vamos colocar aqui na situação prática, é do grupo de risco. Se a empresa não, por iniciativa própria, não afastar, ele pode procurar um médico, ter um atestado médico, levar esse atestado para a empresa. Sim. Tá certo. Bom, deixa eu ver quem mais pergunta agora aqui para a gente. O Túlio. Túlio, pode... Isso, Túlio, você à vontade aqui com o doutor Paulo. Doutor Paulo, bom dia para você. Bom dia. Na verdade, são duas perguntas. Medidas estão sendo tomadas a fim de evitar, a proliferação do novo coronavírus. Tem um decreto em vigência aqui no município que só os estabelecimentos considerados essenciais podem estar de portas abertas, desde que os funcionários recebam os EPIs, máscaras, em alguns casos luvas, tenham o álcool gel à disposição para os funcionários e para os clientes. A primeira pergunta, nesses casos, caso o trabalhador chegue para trabalhar normalmente nesse estabelecimento que tem autorização para funcionar e ele não tenha o EPI, não tenha a máscara para ele à disposição, não tenha o álcool gel, não tenha a luva caso seja necessário, ele pode se recusar a trabalhar? E outra pergunta, tem o decreto aqui em Uberlândia em vigência, como eu acabei de falar, só que alguns comerciantes que estão fora desse decreto, áreas que não podem estar em atuação, continuam funcionando. Alguns de portas abertas, outros de portas baixadas. Nesse caso, quando o funcionário é convocado para trabalhar, sendo que o estabelecimento não pode estar aberto, ele pode se recusar a trabalhar ou não? São essas duas perguntas, por favor. Obrigado, Túlio. A legislação prevê que o empregado pode se negar a trabalhar caso aquela atividade coloque em risco a sua sobrevivência, a sua saúde, a sua integridade física. Então, respondendo à primeira pergunta, caso o empregado chegue ao local de trabalho e aquele local de trabalho não tenha as medidas de proteção coletivas e os equipamentos e o empregador não forneça os equipamentos de proteção individual, o empregado pode se negar ao trabalho, sim. Ele precisa, em primeiro lugar, resguardar a própria saúde. É um direito dele. A saúde é um direito fundamental do ser humano.
inclusive do trabalhador, especialmente do trabalhador. Então, ele pode se negar a trabalhar. O empregado que trabalha em um estabelecimento cujo funcionamento não é permitido, também pode se negar a trabalhar com base no decreto municipal. Se o decreto municipal veda aquela atividade, existe um fundamento para isso. E aí o empregado pode, se valendo do decreto municipal, se negar a trabalhar. E aí a gente volta àquela questão do que o empregado é mais fraco e aí como é que ele chega e fala, eu não vou trabalhar porque... Sim, existe essa realidade fática. De fato, é difícil para o empregado se negar. A possibilidade é, mais uma vez, se valer dos órgãos competentes, fazer a denúncia para Vigilância Sanitária, Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, há órgãos competentes para fiscalizar o meio ambiente de trabalho e verificar se aquele meio ambiente de trabalho é seguro ou não para o exercício das atividades laborais pelos trabalhadores. Tá certo. Agora, Rafael dos Anjos, apresentador do Balanço Geral, também tem uma pergunta. Rafael, à vontade. Danilo, Paulo, existem muitos questionamentos e muitas preocupações em relação ao trabalho. Hoje, na parte da manhã, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa, na verdade, um levantamento feito pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que deixou todo mundo extremamente preocupado. Uma estimativa que no Brasil, depois da pandemia, nós teremos aí mais de 12 milhões de desempregados, 12,6, então 12 milhões e 600 mil desempregados. Diante disso, diante de toda essa situação que está acontecendo, existem também alguns questionamentos que estão sendo feitos de muitos trabalhadores em relação a algumas empresas que estão se aproveitando para demitir os funcionários e não repassando nenhum tipo de direito. Eu gostaria que o senhor explicasse, mais uma vez, reiterando à população, principalmente esses empresários, que a partir do momento que vão demitir alguém, demitir um funcionário, todos os direitos, eles têm que seguir à risca, todo o acerto, isso é fundamental e a gente tem recebido muitas reclamações quanto a trabalhadores que vêm sendo demitidos dessa forma. E outra questão, que é uma questão jurídica para a gente tentar entender, quando que juridicamente nós teremos possibilidade de voltar a trabalhar normalmente, com os critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, sem nenhuma preocupação. Quando eu falo juridicamente quando nós teremos uma cura realmente para o coronavírus, uma vacina. Como explicar isso, doutor Paulo? Essa é uma pergunta difícil, né? Essa última pergunta, queria eu ter a resposta. De quando tudo isso vai passar. Não sabemos, não se sabe. O que se sabe hoje é que o isolamento social é uma medida muito efetiva. Todos podem ficar em casa? Não. A realidade é que muitos precisam trabalhar. Profissionais da área da saúde, alguns comerciantes, supermercadistas. Algumas atividades precisam continuar, precisam manter suas atividades. E nessas atividades, o empregado, obviamente, será ativado e precisa trabalhar desde que observados os requisitos de segurança. Bom, em relação àquelas empresas que estão dispensando trabalhadores sem um acerto rescisório, o momento exige muito equilíbrio. Muitos empregadores fazem isso porque, de fato, estão sufocados financeiramente. Mas há outros casos em que há notório abuso. Foi noticiado recentemente o caso de uma empresa que simplesmente dispensou um volume elevadíssimo de empregados sem nenhuma satisfação. Esses abusos serão oportunamente investigados e são passíveis de responsabilização. No caso daquele empregador que não tem recurso para efetuar o pagamento e dispensou os trabalhadores sem o acerto rescisório, resta ao trabalhador o direito de acionar judicialmente a empresa, porque a pandemia não isentou o empregador das suas obrigações legais. O que há, e isso precisa ser deixado bem claro, é a possibilidade de redução salarial na proporção da redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho mediante negociação coletiva. Fora isso, Danilo,
qualquer medida abrupta, qualquer medida que viole direitos do empregador é ilegal e o empregador pode ser responsabilizado. Doutor, as empresas que já fizeram a comunicação, porque a medida passou a valer depois que foi publicada, a medida provisória, né? Então, algumas já tinham feito o procedimento, a comunicação para o Ministério da Economia, suspendido o contrato, reduzido o salário, de forma individual. E aí, depois veio a decisão do Lewandowski. E aí, ela deve fazer o quê? Agora comunicar o sindicato? Comunicar o sindicato. A própria medida provisória prevê o prazo de 10 dias. Isso. A medida provisória entrou em vigor, salvo engano, dia 2 e a decisão foi do dia 4 de abril. Então, ainda está no prazo de 10 dias, a fim de sanar essa irregularidade. O empregador que fez o uso desses dois instrumentos deve imediatamente comunicar ao sindicato. Bom, o senhor comentou aí sobre essa empresa, eu queria até pegar o exemplo dela, porque é uma empresa de viação aqui de Uberlândia que aproveitou naquela medida provisória 927, que permitia a suspensão de contratos de trabalho sem pagamento de salário, de nada do trabalhador por até 4 meses. O que acontece? Essa medida provisória foi publicada num dia, né, à noite, começou a valer. Quando foi meio-dia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi no Twitter e disse que ia revogar o artigo 18 dela. Como medida provisória não se revoga artigo, ele editou uma nova medida naquela noite, publicou, valendo para o dia seguinte, tirando essa parte. Só que essa empresa alega que no vácuo desse espaço aí da manhã, ela já tinha pegado e dispensado todos os funcionários. Ela deveria ter feito o quê? Depois que a medida, o artigo foi anunciado que ia ser extinto? Foi tudo muito rápido. Muito rápido. A resposta eu encontro na medida provisória 936, Sim. que prevê a necessidade das medidas adotadas antes da sua vigência serem adaptadas aos seus comandos legais. Então, foi concedido o prazo, salvo engano, de 10 ou 30 dias para que o empregador que tenha utilizado medidas da 927 que estejam em contraposição a 936 façam a adaptação. Então, agora, essa empresa precisa adotar as medidas necessárias para ou suspender ou reduzir os salários, sempre mediante negociação coletiva. Ao que me parece, a informação que eu tive é que ela já fez isso, já chamou os funcionários para fazer a suspensão. Como ela está naquela faixa da empresa maior, acima de 4 milhões e 800 mil de faturamento anual, então ela vai arcar com 30% e o governo os outros 70% do seguro-desemprego, né? Bom, a telespectadora aqui no nosso Facebook pergunta, Ana Amélia Lopes, e o caso do trabalho home office, como é que o Ministério Público está vendo isso? Também foi permitido lá na 927, aquela primeira medida provisória, né? O teletrabalho, ou home office, é uma realidade que veio à tona de uma maneira muito enfática, né, nesse momento, né? Várias empresas estão utilizando esse instrumento tecnológico e para aqueles profissionais que podem trabalhar em home office, independentemente do empregador fornecer os meios tecnológicos adequados, a sugestão é que se faça o uso dessa ferramenta, porque é um meio de garantir o trabalho e o isolamento social concomitantemente. E a medida até autorizou que a empresa faça uma negociação com o trabalhador, né, para uso do computador dele, do telefone, da estrutura que ele vai precisar para isso. Exato. A CLT, antes da pandemia, exigia alguns requisitos legais mais rígidos do que os previstos na medida provisória 927. Mas, diante do quadro de emergência decorrente da pandemia, a medida provisória 927 flexibilizou os requisitos de modo que facilitou o acesso ao teletrabalho e aquele trabalhador que pode exercer as suas funções através do teletrabalho, a recomendação é que faça. Teve representação no MP sobre isso, sobre teletrabalho, abuso de teletrabalho? Teletrabalho especificamente não me recordo. Foram mais denúncias de fato relativos ao trabalho presencial sem os equipamentos de proteção. Call center deve ter chovido lá.
muitas denúncias relativas a call center, que é uma atividade econômica importante na cidade. Foi autorizado a continuidade do funcionamento, mas é necessário que as empresas de call center observem de maneira muito rigorosa as medidas sanitárias para assegurar a saúde do trabalhador. Depois de uma pressão muito grande, eles resolveram diminuir um pouco a quantidade de funcionários. Alguns eles mandaram para teletrabalho, algumas empresas fizeram esse movimento. A Sheila Louredo pergunta: quem trabalha como jovem aprendiz também pode ter seu salário, que já é menor, e carga horária mais reduzida, sofrer algum impacto? A medida provisória 936 excluiu a sua aplicação para o aprendiz. No caso do aprendiz, a sugestão do Ministério Público, a recomendação é que eles sejam afastados do trabalho. A Kátia Moreira pergunta o seguinte: Danilo, nós da saúde deveríamos receber um aumento da insalubridade de 40%, pois lidamos diretamente com suspeitos e confirmados de Covid-19? Hoje recebemos 20%. Profissionais de saúde. Na verdade, esse percentual do adicional de insalubridade é pago de acordo com o grau da insalubridade, mínimo, médio e máximo. E depende de um laudo que vai apontar qual o grau da insalubridade. Entendi. Então, é necessário que seja feito um laudo para apontar o grau de insalubridade daquele empregado específico. Não é possível uma determinação geral de pagamento de 40% para todos os empregados que trabalham em uma unidade de saúde. Cada empregado exerce uma função, está exposto a um grau de insalubridade. Alguns empregados que trabalham em unidade de saúde não estão expostos a insalubridade alguma. Por exemplo, aquele empregado que trabalha em um escritório fora da unidade de saúde. Então, é necessário analisar caso a caso. Mas, na hipótese do empregado da saúde laborar em contato com agente insalubre em grau máximo, ele precisa, obviamente, receber o adicional de insalubridade também no grau máximo. Talvez seja o caso também de acionar o sindicato da categoria para ele intermediar essa situação, né? Ver o que pode ser feito agora na situação de pandemia, em que eles lidam diretamente com o manejo de pessoas que estão infectadas com essa doença. O profissional da área da saúde merece especial atenção nesse momento. É um profissional que está em contato direto em um local onde os contaminados vão naturalmente procurar o tratamento médico, de modo que esse profissional precisa ter muita atenção em relação ao uso do equipamento de proteção individual. O Ministério Público tem conhecimento da falta de muitos desses equipamentos no mercado, mas é necessária a adoção de todas as medidas possíveis para a diminuição do risco de contaminação de todos os profissionais da área da saúde. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora do FGTS, do PIS/PASEP, porque o governo federal publicou uma medida provisória que autoriza novos saques de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia a partir do mês de junho. A medida também extinguiu o Fundo PIS/PASEP, mas isso não afeta o abono salarial não, viu? Acompanhe na reportagem. Os saques serão liberados a partir de 15 de junho. O calendário ainda será divulgado pela Caixa, assim como a forma de pagamento. Os trabalhadores poderão retirar o valor de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor corresponde a um salário mínimo. 60 milhões de pessoas serão beneficiadas. Devolvendo, assim, o dinheiro do trabalhador ao trabalhador. E friso, nenhum brasileiro fica para trás. O governo estima que os saques cheguem ao total de quase 37 bilhões de reais. 30 milhões de pessoas devem retirar o saldo total, o que resultará em 80% das contas zeradas. Eu fui pegar esse recurso que está lá parado, fazer um merge dos dois fundos, migrar um para dentro do outro e manter o recurso disponível para os trabalhadores. Ela confere um tratamento isonômico e universal para todos os participantes todo mundo que tem conta vinculada no FGTS. Então você tem menor risco de injustiças, de beneficiar um setor ou outro. Vai zerar com 80% das contas do FGTS, esse valor.
vai atender quem está empregado e desempregado. Segundo o governo, a maior parte dos valores será acreditada nas contas dos trabalhadores. Outras formas serão estudadas para evitar aglomerações em agências e lotéricas. O saque emergencial da FGTS seguirá as mesmas regras do chamado saque imediato, que terminou em março. O prazo final de saques será em 31 de dezembro. A medida provisória acaba com o fundo PIS/PASEP e transfere todo o patrimônio para o FGTS. A mudança não altera os pagamentos anuais do abono salarial PIS/PASEP. O governo remanejou quase 22 bilhões de reais do fundo para possibilitar o pagamento. A possibilidade de atender a outras propostas de saque parcial ou integral do FGTS para o governo não é viável. Essa foi a medida mais segura, tanto em volume quanto em prazo. Essa foi a mais segura. Existem duas maneiras, duas outras propostas que têm seguido por aí. Uma é liberar todo o saldo. Isso implicaria em a gente ter que mobilizar 397 bilhões de reais e acaba com o fundo. Como se trata de uma medida provisória, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso dentro de 2 semanas. Bom, doutor, o FGTS, então, as pessoas vão ter direito a esse novo saque. Aliás, o governo vem tomando essas medidas já desde 2017, liberando recursos do Fundo de Garantia. A gente viu aí o coordenador do FGTS em Brasília até mencionando a possibilidade de liberar tudo, mas aí o governo ia ficar sem fundo. Mas o que gerou grande polêmica essa semana foi que a mesma medida provisória, essa é a 950, que liberou o Fundo de Garantia, 950? Eu acho que é a 950. São tantas nessa semana. E ele também trouxe a extinção do Fundo PIS/PASEP. O Fundo PIS/PASEP não é o dinheiro que o trabalhador recebe, esse abono salarial todo ano, né? Na data, tem um calendário que a Caixa divulga, a partir da data de nascimento dele, para aquelas pessoas que têm 5 anos de carteira assinada, trabalhou no ano anterior pelo menos um mês no ano, tem direito ao proporcional disso, e não ganhou mais que 2 salários mínimos. Ele vai continuar recebendo esse abono salarial normalmente, né? Vai. O que houve, na verdade, foi a extinção do PIS/PASEP, mais a transferência dos recursos para o FGTS. E em relação à liberação do FGTS, realmente é uma medida muito eficaz para garantir a sobrevivência das pessoas durante essa fase de calamidade pública decorrente da pandemia e justifica em razão da situação de emergência derivada da pandemia. Então, é uma medida, a meu ver, acertada e o FGTS é um patrimônio do trabalhador que está sendo liberado para o seu titular. É um direito que está sendo liberado para o seu próprio titular. E se for parar para pensar, o rendimento do FGTS é 3% ao ano, mais TR. É muito baixo e realmente é um fundo para socorrer as pessoas, o seu titular, o titular daquela conta vinculado no momento de necessidade. E esse é um momento emergencial e essa necessidade se faz presente. Muitas pessoas estão passando por dificuldade e, ao mesmo tempo, injeta dinheiro na economia para gerar consumo, né? Sim, claro. A preocupação maior é com a saúde, evidentemente, mas não se pode descuidar da economia. Claro. E as pessoas têm as necessidades para a manutenção da sua subsistência. Então, o FGTS é um recurso de muita valia nesse momento. Sem dúvida. Bom, meus colegas também participam conosco aqui mais uma vez. Túlio, Ellen, Rafael estão aí, pois não? Vamos começar com o Túlio. Túlio, você. Então, o governo apresentou essas medidas, esses benefícios ao trabalhador, auxílio e tudo mais, onde a pessoa que se acha dentro do perfil, ela faz o cadastro pelo aplicativo, pelo site, e aí passa por uma avaliação, uma análise, que pode ser negada. Milhões de pessoas tiveram o benefício negado já, segundo o próprio governo apresentou esse número ontem, se eu não me engano. O que eu quero saber é, caso esse trabalhador tenha o benefício negado, há algum instrumento onde ele possa recorrer? Se sim, como ele recorre, caso ele acredite que realmente ele tem o direito, mas por essa análise ou essa avaliação, ele teve o benefício negado. O que fazer?
Como todo ato administrativo, é possível ser questionado judicialmente e administrativamente. O empregador pode apresentar uma defesa em face da negativa do seu direito, uma defesa administrativa, ou então acionar judicialmente a fim de garantir o recebimento do auxílio emergencial de R$600, caso tenha sido injustamente negado. Aliás, é o que vai acontecer, não sei se injustamente, mas o que vai acontecer, tem acontecido, como o Túlio mencionou, é essa negativa, né, do auxílio emergencial. Agora que as primeiras análises saíram, essa semana, a partir de terça-feira, o governo deve dar a posição de muitos outros pedidos e as pessoas vão ver que tiveram um pedido negado por alguma razão, pode ser até cadastral, gente. Até problema de cadastro, problema no CPF, problema no registro, incompatibilidade. Então, o trabalhador vai ter que ficar atento a esse resultado da análise no aplicativo ou no site da Caixa Econômica para poder ir recorrer atrás, descobrir com mais detalhes onde foi o empecilho para ver se ele tem ou não direito. Né? É importante que a pessoa analise o fundamento da negativa. Exatamente. É preciso que verifique qual foi o fundamento para que o direito tenha sido negado e verifique se aquele fundamento procede ou não. Ou não. Porque algumas pessoas simplesmente se revoltam contra o fundamento, mas não procuram entender aquele fundamento. E quando se analisa, de fato, verifica-se que a pessoa não faz jus ao direito. Então, primeiro passo, verificar o fundamento para a negativa. Caso a negativa esteja fundada em um dado que não procede, que não seja verídico, aí sim a pessoa pode apresentar a sua defesa administrativa ou, se for o caso, recorrer judicialmente. A defesa administrativa, por exemplo, a central da Caixa, o 111, que eles criaram exclusivamente para isso. Então, ele vai poder tirar dúvidas mais precisas sobre negativa. Não tem sido fácil, porque o Brasil inteiro, milhões de brasileiros ligando nessa central, mas eu já tive notícia aqui, até de alguns conhecidos meus aqui da televisão, que conseguiram falar lá para tirar dúvida. Então, é só insistir que dá certo, né, gente? Dá certo, Porque esse tanto de gente... Rafael dos Anjos está aí também. Vamos fazer uma pergunta aqui para o doutor Paulo. Rafael. Vamos sim. Vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas importante. Indenizações. Infelizmente, em março, uma das primeiras mortes registradas no Brasil aconteceu de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. E ela contraiu o coronavírus pela patroa, que já estava contaminada com Covid-19 e, infelizmente, acabou perdendo a vida. Agora, neste caso, cabe algum tipo de indenização? A família pode recorrer para a empresa, para o empregador, aí, algum tipo de indenização? Tá certo. Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida de maneira geral, né? Se a empresa adota todas as medidas para evitar o contágio, fornece os equipamentos de proteção individual, adota as medidas de proteção coletiva, obviamente que a sua responsabilização será difícil, porque cumpriu os seus deveres legais. Ao passo que existem outras situações que estão sendo noticiadas em que há a possibilidade, sim, de alguma responsabilização. A imprensa noticiou o caso, por exemplo, de uma pessoa que, sabendo do resultado positivo, ofereceu uma festa. Salvo engano, esse caso aconteceu no Nordeste. Isso, eu vi essa notícia também. Mas houve uma notícia nesse sentido. Essa pessoa pode, sim, ser responsabilizada, inclusive criminalmente, porque é crime a disseminação de doença. De doença contagiosa, principalmente num contexto de pandemia. Então, se a pessoa está doente e tem conhecimento da doença, ela precisa procurar o isolamento. Caso não respeite o isolamento social, é possível que ela seja responsabilizada civil e criminalmente. Tá certo. Ellen Vilela, sua pergunta aqui para o doutor Paulo. À vontade, Ellen.
Doutor Paulo, voltando um pouquinho à questão do atestado, a pessoa está afastada, ela tem uma doença pré-existente, pegou atestado com o médico, apresentou a empresa, está afastada. Só que a gente sabe que o INSS não tem um atendimento presencial, vai fazer o atendimento virtual, por telefone, e ela não conseguiu, após esse período de atestado, que é até de 15 dias, fazer essa renovação do atestado e nem conseguiu receber, porque a partir dos 15 dias a pessoa vai receber pelo INSS. O que o trabalhador tem que fazer? Tem que voltar a trabalhar? Porque senão ele fica sem dinheiro, hein? Realmente cria-se um limbo, mas, salvo engano, o INSS mantém o atendimento normal. Foi a informação que eu tive, que os canais de atendimento do INSS estão em funcionamento. Então, é uma atividade essencial e o empregador deve buscar os canais de atendimento do INSS. Doutor, o telespectador pergunta aqui, Luísa Mendonça. Bom dia, Danilo. Foi informado para procurar o Ministério Público caso a empresa não afaste o funcionário em grupo de risco. Como acessar o Ministério Público uma vez que está de portas fechadas? Nós mantemos o atendimento por telefone, o telefone é 3236-9460 e pelo nosso site www.prt3.mpt.mp.br. Existe o ícone para denúncias e através do site é possível que seja feita a denúncia e também por telefone. Então, eu falo o telefone novamente. Daniel, depois eu anoto o telefone para a gente colocar aqui para as pessoas anotarem, tá? A gente colocar no vídeo. Qual é o telefone do Ministério Público? 3236-9460. 3236-9460, o telefone do Ministério Público aqui de Uberlândia. Daniel Vasco pergunta, bom dia, tem um CNPJ em meu nome na... tem um CNPJ em meu nome na consulta de cadastro, está ativo. Porém, a empresa está inativa, fechada há 5 anos. Hoje trabalho no regime CLT e tive meu contrato suspenso de acordo com a Lei 936, a MP 936, uma empresa com faturamento menor de 4.800.000. Irei receber o benefício referente ao seguro? Sim. O fato dele ser titular de um CNPJ não impede o recebimento do benefício emergencial. O benefício emergencial ele não será concedido caso o empregado já receba algum benefício previdenciário. E aí sim seria o caso de negativa. Mas se ele não recebe nenhum outro benefício previdenciário, o mero fato de ter um CNPJ em seu nome não impede o recebimento. O benefício previdenciário, nós estamos falando de aposentadoria pensão, auxílio-doença. Sim. É isso. André Luiz pergunta, trabalho em uma clínica que fica dentro do hospital. Minha carteira é assinada como recepcionista e tenho que ir na UTI e todos os setores instalar aparelhos em pacientes. A pergunta é, posso negar fazer tal função ou posso cobrar insalubridade? Ele é recepcionista e tem que ligar aparelho UTI, ligar aparelho em pacientes. Bom, Só o telefone do Ministério do Trabalho está aqui na tela, só reforçando aí, para você anotar. Pode responder o André Luiz. Ele, como recepcionista, se ele ingressa na UTI para realizar alguma atividade, é necessário verificar se durante o exercício dessa atividade dentro da UTI ele tem contato com algum agente insalubre. A mera passagem pela UTI não assegura o recebimento do adicional de insalubridade. Para isso é necessário realmente um laudo elaborado por um profissional competente que verifique as condições concretas de trabalho, porque a insalubridade realmente depende dessa análise concreta para verificar o contato com algum agente insalubre, seja agente físico, químico ou biológico. Agora, considerando que ele diz que é recepcionista, também fazer instalação em aparelho de UTI, a princípio não me parece uma atividade fim de recepcionista. Parece-me que há um desvio de função e aí precisa verificar qual o contexto em que esse desvio de função acontece. Se ele recebe algum tipo de acúmulo para fazer talvez essa operação, são os detalhes do processo. É necessário maiores informações para... Tá certo. Bom, doutor, muitas pessoas ligaram aqui, a gente respondeu agora, o senhor falou aqui sobre os benefícios previdenciários, teve uma situação muito peculiar. A pessoa teve o benefício negado pelo INSS. Então, o que ela fez? Constituiu um advogado e procurou
a justiça para ter o benefício. É um benefício de auxílio-doença. E aí, o que acontece? Ela quer saber se ela tem direito ao auxílio emergencial, informal. Ela contribuía como autônomo e aí requereu o auxílio-doença, não conseguiu o auxílio-doença, porque está na justiça. Ela tem direito ao auxílio emergencial? Ela é desempregada? Desempregada autônoma. Sim. Ela tem direito. Os trabalhadores autônomos têm direito ao auxílio emergencial de R$600, mesmo ela buscando o recebimento desse benefício previdenciário. Como ela ainda não recebeu, ela faz jus. Tem direito. Caso preencha os demais requisitos legais. Agora, se esse benefício se transformar em aposentadoria por invalidez, vamos supor que ele tenha ido à justiça requerer aposentadoria por invalidez, aí pode mudar um pouco de figura, né? Porque se ele está requerendo aposentadoria por estar inválido, em tese ele não está trabalhando nem de forma informal. Mas por enquanto, como não houve a definição, ele faz jus. Ele faz jus ao benefício. Muito bem. Bom, uma outra dúvida que tem sido recorrente, eu até conversei com o senhor nessa semana sobre isso, porque a medida provisória diz o seguinte: o cidadão tem direito ao auxílio informal aquele cidadão que tenha renda per capita, ou seja, por pessoa na casa, de até meio salário mínimo ou de até 3 salários mínimos por família. Então, a gente tem uma situação aqui, por exemplo, de uma pessoa, de uma família que tenha o pai recebe, vamos supor que 2 salários mínimos, e aí divide lá, ele mora com a mulher e com o filho. Na hora de dividir, vai dar mais do que meio salário mínimo. Como vai se aplicar? Ele ganha menos que a família ganha menos que 3 salários mínimos. Ele é o provedor da casa. Só que na hora de fazer a divisão por pessoa, ele ganha mais de meio salário mínimo. E aí? A legislação prevê que a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos e a renda per capita, dividindo aquela renda familiar por pessoa que resida no mesmo local, não ultrapasse meio salário mínimo. Então, se somando a renda ultrapassar 3 salários mínimos, a renda de todos que moram na mesma residência ultrapassa 3 salários mínimos, não fará jus. Recebe menos do que 3 salários mínimos, mas dividindo por pessoa dá mais do que meio salário mínimo, também não faz jus. Não faz jus. É muito complicado isso, né? Bom, doutor, vou fazer uma pausa aqui porque a repórter Marina Caixeta está neste momento lá no Hospital Santa Catarina. Autoridades fazem uma última vistoria técnica do Hospital Santa Catarina, que vai começar a funcionar já a partir desta semana. Vai receber pacientes diagnosticados com Covid-19. Marina, bom dia para você. Começou a vistoria já? Na verdade, a vistoria aqui, a visita técnica já acabou, viu, Danilo Caixeta? Agora o prefeito Adelmo Leão está dando aqui uma entrevista coletiva para toda a imprensa, falando sobre essa visita técnica. A gente pôde visitar alguns leitos, né, leitos de UTI, leitos de enfermaria. São 66 leitos de enfermaria já prontos, com a possibilidade de estender para 83 e 20 leitos de UTI também já prontos, equipados, com monitores cardíacos, com respiradores, com a possibilidade de estender para 30 leitos, de acordo aí com a demanda, né, com a necessidade. Como vocês podem ver, nesse momento, o prefeito Adelmo Leão fala com a imprensa sobre essa abertura, sobre como vai funcionar, e a gente vai acompanhar aqui a fala dele, tudo que ele está dizendo, para uma reportagem completa amanhã na programação da TV Paranaíba. Danilo, eu volto com você. Tá certo, Marina, muito obrigado. A gente vai acompanhar, portanto, na TV Paranaíba os detalhes dessa visita técnica e agora como o hospital vai funcionar. Doutor Paulo, muito obrigado pela disposição do senhor, deixar os filhos, deixar a esposa em casa. Inclusive, peço desculpas a eles que ficaram em casa, que permitiram que o senhor viesse aqui participar conosco, esclarecer a sociedade. Eu quem agradeço o convite, Danilo, agradeço imensamente. Aproveito para desejar a todos uma feliz Páscoa. E para finalizar, Danilo, acho que é importante frisar que o momento exige equilíbrio, principalmente nas relações trabalhistas, equilíbrio e diálogo. Que as partes, empregado e empregador, sentem, negociem, sempre com a participação possível dos sindicatos, busquem a conciliação nesse momento. O diálogo é essencial
para que se alcance a tão necessária paz social em um momento tão delicado. Muito obrigado, doutor. Feliz Páscoa para o senhor e a família Feliz também. Páscoa. E aos meus colegas jornalistas do Balanço Geral, meu muito obrigado também pela presença aqui conosco. Muito obrigado pela participação de você de casa aqui pelo nosso Facebook. A gente continua na programação da TV Paranaíba atualizando as informações. Uma feliz Páscoa para todos vocês e até domingo que vem aqui no Política Cruzada.